Quantos litros de água devemos beber por dia? Com certeza você já ouviu falar que você deve beber pelo menos 2 litros de água. Ou você já ouviu falar também que se você faz atividade física, 3 litros de água. Você já pode ter ouvido falar também que se você faz atividade física e é uma pessoa grande, alta, pelo menos aí 4 litros de água. Enfim, são diversas coisas aí e cálculos diferentes, mas é importantíssimo a gente frisar aqui que a hidratação, ela é sim muito negligenciada pela maioria das pessoas. E eu quero que você fique comigo no vídeo até o final para entender como se hidratar melhor e o que você pode estar fazendo aí também que te desidrata, ou seja, faz você perder líquido e trazer aí dores de cabeça, alguns outros problemas relacionados a dores articulares e problemas de saúde. Então, vem comigo. Vou começar explicando aqui que a água é importantíssima para a nossa saúde e isso você já está cansado de saber. Você tem 70% do seu corpo formado por água. Mas eu quero que você preste atenção em um fator importantíssimo que eu vou trazer agora, que é quando você chora ou quando você transpira. Provavelmente você já fez alguma dessas duas coisas, né? E aí quando você chorou, escorreu uma lágrima aqui para sua boca e você sentiu o sabor dessa lágrima. Ou mesmo quando você começou a transpirar muito fazendo uma atividade física, né? Às vezes caiu uma gota aqui da pontinha do nariz ou próximo aqui desceu da sobrancelha, escorreu para a boca. Qual foi o gosto que você sentiu aí do seu suor ou da sua lágrima? Provavelmente não foi o mesmo gosto do copo de água que você bebe lá do filtro. Você sentiu que ela é um pouco salgada, não é isso? Por quê? Porque a nossa água do corpo, ela está inundada por sais minerais, que a gente chama aí de eletrólitos. Então esses sais minerais, eles são importantíssimos e essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Eles são importantíssimos para a vida acontecer. Não adianta você pensar assim, o nosso corpo sem minerais, ele funciona? Não, ele não funciona. A gente consegue muitos desses minerais, ou praticamente todos desses minerais, nos alimentos, né? Algumas pessoas aí que tomam algumas outras bebidas, também pode ter. Se você tomar um suco verde, que tem 5 tipos de folha lá, e laranja, e limão e gengibre, aí você tomou nesse suco, ou seja, também tem vários minerais ali, porque você colocou um monte de alimento lá. Então, você pode comer ou beber esses nutrientes, mas é fato que a água que está no nosso corpo, ela está cheia de sais minerais. Eu quero explicar aqui para você como é a melhor forma de você hidratar. Pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Eu quero que você tente fazer isso, experimente e depois você volta aqui e fala se fez diferença na sua vida ou não. Principalmente para as pessoas que têm muitas dores de cabeça e muita enxaqueca. A dor de cabeça, eu quero começar falando dela, que o nosso cérebro ele não tem receptores de dor, né? Quando você sente dor de cabeça, não é uma dor no seu cérebro, é uma dor numa membrana que cobre ali o nosso cérebro e ela contrai e relaxa. E esse contrair e relaxar, ele está intimamente ligado à depleção de minerais, ou seja, quando o nosso corpo começa a ficar com poucos minerais, ou seja, se fez uma atividade física extenuante, ou a sua alimentação está ruim, ou você não hidratou direito, né? Uma falta de água ou dos minerais faz com que tenha essa contração e você começa a sentir aquelas dores de cabeça. Por isso, muitas das minhas postagens eu falo assim, antes de você tomar um remédio para dor de cabeça, experimente hidratar mais. Resolve 80% dos casos de dor de cabeça. Ou então resolve tirar uma boa noite de sono. Regula um monte de coisa no nosso sistema, no nosso corpo e também resolve a dor de cabeça. Então, quando você hidratar, você precisa colocar água, mas também é importante você colocar esses minerais. Por quê? Porque os minerais eles regulam as funções do nosso corpo, entre elas contração e relaxamento. Contração e relaxamento dos vasos, contração e relaxamento dos músculos, entrada e saída de líquido dos músculos. Então se você, eu tenho muitas cãibras, a pessoa manda você comer mais banana porque tem potássio, sim, mas é a bomba de sódio e potássio que controla esse líquido lá de contração muscular e faz com que você, na ausência de potássio, você tenha uma cãibra. Mas também pode ser falta de sódio, ou então pode ser falta de magnésio que regula a bomba de sódio e potássio. Então são, aí já falei 3 minerais diferentes, né? Mas tem vários outros minerais que regulam várias funções do nosso corpo. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente está em um dos estados mais desidratados do nosso dia. Por quê? Porque você passou ali 8 horas deitado, assim eu espero, 8 horas sem beber água. E seu corpo ele continua funcionando, seu coração continua batendo, seu cérebro está funcionando, todos os seus órgãos ali estão produzindo hormônios e funcionando. Lógico que num estado diferente de metabolismo quando você está agitado durante o dia, mas seu corpo está funcionando. E aí você acorda de manhã
a primeira coisa que a pessoa vai lá e faz é liga a cafeteira e vai tomar um café. O café é diurético, ela faz com que a pessoa perca mais líquido ainda, e aí a pessoa fica mais hidratada, com dor de cabeça, um efeito rebote ali do café, ela precisa começar a tomar mais café, porque ela começa a sentir meio dor de cabeça, meio desorientada. A primeira coisa que você precisa fazer quando você acorda de manhã é beber água. E a minha recomendação aqui para você é que você coloque uma colherzinha de sal integral, pode ser flor de sal, sal marinho, sal do Himalaia, qualquer sal integral. Por quê? Porque no sal integral ele tem ali dezenas de sais minerais. Algumas boas qualidades aí de flor de sal tem até 80 minerais que o nosso corpo utiliza. Então, quando você vai lá, coloca uma colher e toma essa água com sal, você ajudou seu corpo a receber a água, mas também receber esses minerais. Igual a sua lágrima, igual o seu suor. E aí todos esses minerais já chegam lá no seu estômago, já começam a se ligar ali, que a gente chama também de um processo de antioxidante, porque ele começa a se ligar mesmo com molécula. Isso que os minerais fazem também, né? Quando a gente fala assim, tal alimento é antioxidante. Sim, ele é cheio de minerais e de substâncias que se ligam a outras substâncias do nosso corpo que fazem mal e eles são eliminadas do nosso corpo. Então o sal, quando você toma ele de manhã, ele já chega no nosso organismo já se ligando a essas substâncias. Então ele é também aí um antioxidante por causa desses minerais, quando você toma um sal integral junto com a água de manhã. Então eu recomendo que você, como você pode deixar isso ainda mais eficiente? Você ainda espremer um limão ali, que vai ajudar a toda a regulagem ali de acidez do seu estômago e intestino, ajuda a regular bastante também como o seu paladar fica com vontade ou não de doce ao longo do dia. Então eu recomendo, se você pode colocar também um pouquinho de sal ali na sua água de manhã, eu recomendo. Então sal, limão e água. Fez um shotzinho, tomou, depois você toma ali pelo menos 500 ml de água de manhã. Eu tinha super dificuldade de tomar água de manhã, na verdade eu não tinha esse costume. Eu comecei a ter esse costume e aí eu vi o quanto fez diferença na minha vida. Não consigo tomar um copo inteiro de 500, 600 ml de água com o limão, com o sal. Então eu tomo um shotzinho do limão com sal e só um pouquinho de água e depois tomo esse copo grande. Se você não tem problema com isso, toma já os 500 ml de água lá junto com o sal e com o limão. Vai fazer uma diferença enorme na sua hidratação, porque você já vai começar o dia tamponando ali várias reações do nosso organismo, hidratando de verdade. Depois disso você vai mandar o café, né? Lembrando que o café ele é uma substância ácida, né? Então se você, a primeira coisa que você manda também lá para o seu estômago já é uma substância ácida, então você está colocando ali seu corpo mais ainda num estado de acidez, né? Então ele aumentou ainda mais a acidez do estômago. E aí isso já desce para o intestino, enfim, já causa vários problemas ali no seu corpo. Então comece o seu dia tomando pelo menos 500 ml de água com essas duas recomendações aí que eu sugeri, o sal e o limão. Ao longo do dia também vale a pena você fazer isso pelo menos mais uma vez. Por quê? Porque você teve um dia agitado, você comeu, às vezes você andou, você pegou um transporte, você fez uma atividade física. Você hidratar mais uma vez aí com uma colherzinha de sal e um copo com água, já vai fazer com que você também reponha esses sais minerais que são importantíssimos para o nosso corpo, né, que fazem todas as funções lá que eu expliquei. E o resto do dia você vai hidratando com água normal, água pura mesmo. Quais são as melhores estratégias para você fazer isso? Você tem que ter uma água próxima de você. O bebedouro do seu escritório fica longe? Deixe uma garrafa de água próxima de você. Você está na sala de aula, você tem que sair para poder beber água? Deixe uma garrafa com você. Você não tem muito costume, você fica o tempo todo de um lado para o outro, você trabalha rodando, cliente. Deixe uma garrafa de água com você. Por quê? Porque se você sentar para trabalhar, não tem água perto, só tem água longe, você vai esperar você sentir muita sede para poder ir beber água. Mas se você está ali vendo o tempo inteiro a sua garrafa do seu lado, você vai toda hora ali dar um golinho. Por quê? Porque o corpo você sabe que está com sede, só que você estava com preguiça de levantar, mas você está ali do lado, você bebe. Então, a recomendação muito importante é você ter sempre essa água perto. Essa água perto vai fazer com que você hidrate ali e bata o recomendado. E aí a gente vai voltar lá para o início do vídeo. Quanto é o recomendado, Pedro? Sim, é importante você saber que pelo menos 2 litros de água é o recomendado para todas as pessoas. E sim, tem aquelas diferenças que eu falei. Se você é uma pessoa grande que faz atividade física, corre 10 km no sol, é completamente diferente
de uma pessoa, uma mulher pequena de 50, 60 quilos, que ficou o tempo todo no escritório. Óbvio que uma pessoa de 80, 90 quilos que correu 10 quilômetros no sol vai precisar de uma quantidade de líquido muito maior, né? E você já deve ter ouvido falar aí da importância dos eletrólitos, principalmente pelas bebidas isotônicas, que querem fazer com que você reponha esses eletrólitos com essas bebidas, que eu não vou citar o nome delas aqui, mas você sabe muito bem quais são esses isotônicos famosos aí pela indústria. Mas o problema desses isotônicos famosos é que eles têm 2 a 3 minerais somente e eles têm muito açúcar, né? Então, se você correr uma meia maratona, fizer um triatlon, jogar 2 horas de futebol, talvez isso tenha uma implicação pequena no seu organismo, você toma esse tanto de açúcar junto com esses eletrólitos e o resto de água. Mas, para a maioria absoluta das pessoas, aquela bebida ali vai fazer muito mal, né? E aí, por isso, a minha recomendação é com sal integral e não tomar esses isotônicos aí que estão te vendendo a falsa ideia de que você está repondo esses eletrólitos, mas na verdade você está repondo glicose que você nem gastou. Então, hidrate com água de verdade e, se possível, 1 a 2 vezes no dia, uma colherinha de chá ali de sal integral vai te ajudar a hidratar e repor esses eletrólitos. Qual a necessidade e como eu faço esse cálculo exato para saber? Como eu disse, pode variar de 2 a 4. Se você é uma pessoa pequena, próximo de 2. Se você faz atividade física, próximo de 3. Se você faz atividade física e é uma pessoa grande, próximo de 4. Né? Eu acho que não vale uma regra exata de cálculo, eu não acho que vale um número exato que você tem que perseguir a todo custo. Tem épocas mais frias do ano, épocas mais quentes, e o seu corpo vai responder isso, né? Uma época mais quente, você é uma pessoa grande, você vai ali beber um pouco mais. Se você está com essas dicas que eu dei, né? Deixar a garrafinha próximo de você, está sempre ali, ela ao alcance das suas mãos, você vai conseguir bater a meta de beber a quantidade de água. Tem alguns aplicativos que podem te ajudar a colocar lembrete, a toda hora lembrar ali, beba água. Mas se você tem a garrafa próximo de você e você começou o seu dia já bebendo 500 ml, depois na sua atividade física você já bebeu mais 500 ml, você já vai estar ali muito próximo de bater sua meta, porque você já bebeu 1 litro de água. Então, tenha a garrafinha próximo de você, preocupe em colocar eletrólitos nela, para realmente hidratar, e aí você vai ver que você vai melhorar suas dores de cabeça, sua enxaqueca, sua disposição, seu rendimento nos treinos. Se você tinha câimbras, vai diminuir câimbras, você vai ver como que isso vai trazer muitos resultados positivos para você. E com certeza você está se perguntando assim, Pedro, mas vai fazer com que eu aumente minha pressão arterial? Não, não vai fazer com que você aumente sua pressão arterial, né? Esse sal, ele é cheio de minerais que ajudam no funcionamento do nosso organismo. A sua pressão arterial, ela é aumentada, maioria absoluta das vezes, pelo excesso de ácido úrico, que é um resquício da quebra da frutose no nosso fígado, né? Que é a frutose, ela é uma das moléculas do açúcar, né? O açúcar tem uma molécula de frutose e uma molécula de glicose. E o resquício dessa quebra no nosso fígado é o aumento de ácido úrico, que faz com que você aumente a sua pressão arterial. Outro resquício que faz com que você também aumente a sua pressão arterial é o consumo de açúcar, né? Dessas duas moléculas que eu falei, elas depletam o potássio. O potássio, ele regula o relaxamento e a contração, né, dos vasos, como o nosso vaso ele relaxa e contrai, ajudar a chegar mais sangue nos momentos que a gente precisa de mais sangue nas extremidades, nos músculos, e quando você está dormindo, ele precisa de menos sangue, ele contrai um pouco mais e passa menos sangue ali. Como você está com o potássio depletado, por causa do excesso de açúcar, o seu vaso fica mais rígido. O seu vaso ficando mais rígido, precisa passar muito sangue num vaso que está pequenininho, apertado, a sua pressão arterial ela fica mais alta. Então não é o sal que faz você aumentar a sua pressão arterial, mas sim o excesso de açúcar e principalmente de ultraprocessados. Então se hidrate, coloque sal na sua água sem medo, você vai ver como que todos esses fatores que eu indiquei aqui vão melhorar na sua vida. Antes da gente terminar, eu quero que você comente aqui embaixo quantos litros de água você bebe por dia e se inscreva no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre mitos sobre dietas. Te espero lá. Até mais.